Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, um dos mediadores aqui do podcast. E hoje no Pode Falar nós vamos abordar um tema polêmico, mas que ainda traz muitas dúvidas, que é sobre as sequelas da Covid-19 físicas e mentais. E para isso, contamos com a presença de dois profissionais incríveis, o psicólogo Everton e o Dr. Rodolfo, para nos ajudar nesse tema e tirar as dúvidas de pessoas leigas, mas curiosas como eu. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês por terem topado esse desafio de vir aqui conversar com a gente. Para mim é uma gratidão imensa estar falando com dois profissionais incríveis que conhecem bastante do assunto. E para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouco da trajetória de vocês. Aí a gente entra no assunto de Covid, para falar de hoje. Legal. Acho que é à vontade, Everton. Obrigado. Bom, meu nome é Everton Santos, eu sou psicólogo clínico, por volta já de uns 15 anos. Tenho uma especialização, normalmente na psicologia a gente puxa por um braço de abordagem que é a Gestalt terapia, que ela não é muito conhecida, difundida, mas é um braço que corrobora muito com o tratamento do paciente. Eu tenho meu consultório próprio e presto serviço, também na clínica prévia de sexta e aos sábados. Muito bom. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico, já tenho 11 anos. Tu mora aqui na cidade de Maringá tem 5, quase 6 anos já. Clínico, pós-graduado em geriatria e em UTI adulto. E no momento do Covid, aí, durante a pandemia, eu fui linha de frente aí por todo o período aí, desde os hospitais, avaliando o paciente internado. Então foi um período bem crítico aí, mas felizmente superamos aí essa pandemia. Loucura. Linha de frente. Linha de frente não é fácil Linha não, de frente, hein? Tive que, no período que eu fui, o primeiro dia que eu falei assim, eu tô indo pra linha de frente, eu saí da casa, eu tinha a minha esposa, eu tinha uma filha pequena, minha sogra morava com a gente também, saúde um pouco frágil, então a gente eu optei, a gente não sabia nada da doença, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre, então eu optei por sair para não ter riscos, para não contaminar a família e tudo, então foi um período bem complicado aí de ficar 7 ou 8 meses que eu fiquei longe da família mesmo, então a gente perde. Até puxando o gancho aí do que você comentou, de algumas coisas que a gente não sabe e algumas que a gente já sabe, eu queria, doutor, que o senhor contasse um pouquinho o que hoje a gente já tem cientificamente comprovado de quais são as sequelas físicas que a gente tem hoje. O Covid é um vírus, que ele causa uma inflamação sistêmica no organismo, As maiores sequelas que a gente viu, mesmo durante a pandemia e posteriormente, a gente viu principalmente alterações pulmonares, pacientes que ficam com sequela de falta de ar, dificuldade de mobilidade. A gente viu alguns pacientes que tiveram fibrose renal, então alguns infelizmente que já tinham um rim um pouco prejudicado acabaram às vezes indo para diálise, e principalmente a miocardite, que virou assunto da moda aí, porque todo mundo fala, tem sequela do Covid, que é miocardite, que é uma perda de funcionalidade do coração, mas os estudos agora já estão mostrando que a sequela da miocardite já não é tão intensa como a gente imaginava. Na verdade, é que todo mundo começou a procurar fazer exame do coração, que é uma coisa que a gente não faz, uma ressonância cardíaca. E aí começou a aparecer muita gente pós-Covid com a doença. Aí você fala assim, nossa, será que é correlacionado? Na verdade é que ninguém investigava mesmo, Então tem, obviamente, a miocardite como sequela do Covid, mas não é tão grande quanto a gente imaginou no começo da pandemia, pelos anos de 2020, 2021. Total. Eu tenho uma curiosidade, não tá aqui na pauta selecionada, mas eu acabei contraindo Covid 3 vezes. Certo. E eu tive uma queda de cabelo. Só que eu não sei se é por conta do Covid. Eu associei, eu botei a culpa no Covid e falei, gente, o Covid tá caindo no cabelo. Foi comprovado cientificamente isso ou não? Comprovado cientificamente ainda não, São o que a gente chama de sequelas menores, Então, assim, é aquela queixa de esquecimento que dura um pouco,
a perda de paladar e olfato, que dura um período. Muita gente relatou essa queda de cabelo, mas ainda não foi comprovado assim que o Covid causa queda de cabelo, até porque eu também tive Covid, outras pessoas tiveram. Tem gente que teve a queda e tem gente que não teve. Então, a gente ainda não conseguiu fechar isso diretamente, que é uma consequência da doença mesmo. Eu espero que na câmera não esteja sendo minha calvície. E uma outra dúvida que eu tenho é quando eu também contraí o Covid, a primeira vez eu perdi o olfato, perdi o paladar, tal, foi bem no começo, antes de ter a vacina e tal. A minha voltou, tal, mas o que eu queria tirar a dúvida é, quando a gente perde, volta 100% mesmo ou pode ter alguma perda? Pode ter alguma perda, pode ter algum dano. 100% a gente fala assim, pacientes mais jovens, assim, volta praticamente 100%. Pacientes mais idosos, que já tem uma alteração em paladar e olfato, quando teve a perda, acabou perdendo uma parte significativa mesmo. E assim, eu cuido dos pacientes agora em 2023, alguns ainda queixam de doutor, voltou, mas não voltou 100% que a gente gostava e tudo mais. E a gente fica naquela, né? O paciente idoso, ele realmente não voltou ou já era consequência da própria perda por conta da idade que ele tem. Então a gente não tem a comprovação científica ainda desse sentido também. Covid é uma doença muito nova, então a gente ainda tem muita lacuna de tudo, né? É uma doença que 2019, né, o Covid-19, mas em 2020 que a gente começou a ter a patologia presente na nossa vida mesmo, né? Aqui no Brasil, fevereiro, março, né, que começou a pandemia de fato. E então são 4 anos de uma doença, né? E 2 anos de uma pandemia, né, que infelizmente levou algumas vidas embora, deixou muitas consequências, né, como a gente vai acabar falando aqui no podcast. Mas então agora que estão tendo estudos sobre a doença, agora que a gente vai ver as consequências. Eu lembro até que durante a pandemia que eu atendi os pacientes na linha de frente, chegava muita gestante. Falava, doutor, eu estou com Covid, eu estou gestante de 3 meses. O que eu vou esperar do meu filho? Eu falava, não tenho a menor ideia. Como eu não tenho, como nenhum outro profissional vai ter, porque uma doença nova, e a gente só vai saber as sequelas do seu filho daqui 10 anos, daqui 5 anos. Se ele vai nascer com problema do pulmãozinho, não sei. Se ele vai nascer com, sei lá, extrapolando assim, com um dedo a mais, não sei. Ele vai nascer com queda de cabelo, já nasce carequinho, não sei. Então a gente não tem essa certeza ainda. Então os estudos vão sendo feitos, né, para ver as sequelas principais, como são esses bebês da pandemia, como eles vão se comportar, como eles vão se portar ao longo dos próximos anos. Com o tempo mesmo. Exatamente. Tá? E Everton, e quando se diz respeito à saúde mental, né? A gente já vive aí numa rotina e numa loucura diária, né? Quais são as sequelas já comprovadas cientificamente que a Covid trouxe e traz ainda? Vou usar a sua fala a respeito, né, desse modo que a gente vive. Já vivíamos antes da pandemia dentro de um ritmo alucinante, né? Então, a pandemia veio e ela escancarou, né, o nosso processo de civilização do momento. O que já estava latente com a pandemia, se a gente pensar a saúde mental, é o que veio à tona. Né? Então, quando você me perguntar cientificamente o que ela trouxe, né, o que há de novo, necessariamente não há coisas novas, mas há uma latência, né? Então, quadros, hoje tem pesquisas, né, recentes que o quadro de ansiedade, né, da população foi lá em cima. Então, se a gente pegar as 3 grandes efeitos, né, da saúde mental pós-pandemia ou já na pandemia, então ansiedade, depressão e estresse, pensando na população geral. Bom, já tinha um problema, Gabriel, que a própria Organização Mundial de Saúde já tinha feito uma inferência que o Brasil era o país mais ansioso do mundo, né, por conta de um ritmo, do esquema que a gente vive a vida. Com a pandemia, isso, né, levou os níveis de ansiedade lá em cima. E aqui que vem, né, além dessas 3 frentes, né, dessas psicopatologias, agora a gente começa a ver, né, transtorno de estresse pós-traumático, né, reação aguda ao estresse, que a pessoa entra num estado de sofrimento psíquico profundo. Quem viveu, né, os profissionais, especialmente da linha de frente, né, como o Dr. Rodolfo,
parabenizar e agradecer. Exatamente. Dar uma invertida, né, nessa questão dessas 3 patologias, porque aí para eles vem o estresse, a depressão e a ansiedade. Porque, né, horas, meses vivendo ali com pacientes em estado crítico, não sabendo praticamente nada da doença. Então eles foram afetados significativamente, mas a população em geral também demais. Então o que eu entendo e gosto de dizer, né, que a pandemia, né, Covid-19 trouxe ou realçou uma pandemia que a gente já tinha um processo da saúde mental. A gente já vinha adoecido. Total. No processo da nossa saúde mental. Né? E com o advento, né, produziu isso. As reações são variadas. Né? Então, você pode ter tido um grau, né, de resposta de estresse, eu o próprio doutor outra. Podemos dizer assim, Gabriel, houve um processo de trauma, né, no coletivo, mas não podemos também generalizar que todos ficaram traumatizados. Quem já tinha alguma predisposição, né, a alguma questão da saúde mental, acabou sendo um gatilho. Alguém que já tinha diagnóstico, né, dentro das psicopatologias, então essa população sofreu e sofre mais, está em processo de sofrimento. Uma outra parcela teve situações episódicas, né? Então um familiar contraiu o Covid, então ele entrou no estado de medo profundo, mas não desenvolveu uma psicopatologia grave. Né? Pode ter tido um período de estresse, de medo, né, que produziu uma ansiedade ou uma depressão rápida. Então, acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a subjetivação. Né? Então, todos estão passando ou passaram, mas são respostas pontuais, diferentes. Ô Everton, você acabou recebendo algum tipo de reclamação ou queixa, né, de dificuldade para socialização? Porque a gente ficou, né, enclausurado só convivendo com pessoas específicas e que a gente tinha uma intimidade um pouco maior, né, que seria a família, e depois a gente volta à exposição aí da rotina, do dia a dia, né, da movimentação, trabalho, escola. Você sentiu aí que as pessoas estão com uma dificuldade um pouco maior? Tem tido queixa com relação a isso? Teve. Especialmente tem recebido na clínica, né, especialmente a população entre a faixa dos 16 e 21 anos. Né? Então, se a gente pensar, os idosos foram os mais afetados, né, pelo patógeno e as reações orgânicas. Né? Morreram, né, infelizmente, né? Mas se a gente pensa saúde mental nesse processo do confinamento e depois o retorno, né, para a socialização, os jovens especialmente, né? Então já apareceu na clínica adolescentes que ficaram 2 anos estudando home office, quando a escola, né, libera a volta às aulas, muita dificuldade, muita crise de ansiedade, né? Ali de início uma incapacidade, uma dificuldade desse retorno, né, ao social, da interação. Então esse é um efeito importante que tem acontecido, né, nesse pós-pandemia ou ainda no finalzinho de pandemia. Gostaria até de acrescentar, voltando à questão do idoso, né, que eu mexo um pouco mais. Idoso também tem essa fobia, né, tem essa dificuldade de socialização. Primeiro porque assim, o idoso ele foi o primeiro a ser, vamos dizer assim, colocado dentro de casa, falado, fique aí. Por medo, assim. Por medo, por receio da família e tudo mais. Idosos que tinham sua moradia, muitas vezes foram trazidos também para dentro da casa dos filhos, né, para um cuidado maior e tudo mais. Então você imagina um idoso que tem a sua casinha, a sua hortinha, o seu quintalzinho, sua rede social ali, dos vizinhos e tudo mais, de repente ele se vê num apartamento que seja grande, 70, 80 metros quadrados, mas assim, ele vai até uma parede, anda até a próxima, senta no sofá. Ele perdeu toda essa questão. E depois de 2 anos, fala assim, não, pode voltar à vida. Aí ele vê que algumas pessoas queridas se foram, que infelizmente se foram. Algumas pessoas estão com sequelas, né? Então assim, ele era tão ativo, de repente ele não consegue mais andar, de repente ele está mais restrito ao lar. A própria fobia social, né? Do tipo, mas eu não quero ir no mercado, eu tenho medo.
Porque o mercado era assim, eu lembro que no mercado era assim, é uma pessoa, né, de máscara, da família toda, tanto que eu fazia compras para minha família. Eu era a pessoa que fora de casa, eu ia fazer compras, o que precisava, deixava na porta do apartamento que minha esposa tava, e assim seguia. Aí eu ia embora, mandava mensagem para ela, ó, as compras estão na porta. Às vezes ela abria a porta para eu ver ela e minha filha a distância de 2, 3 metros, para dar um oi e fechar a porta. Então assim, isso também é muito complicado. E o idoso sofreu com isso também, né? E sofre ainda, né? A gente vê muito a questão da ansiedade que você pontuou, o idoso ainda com grande dificuldade de voltar a socializar, centros de convívio de idoso, né? Que tinham também, fecharam as portas, então assim, não tem assim, ele ia encontrar os amigos toda sexta à tarde na praça. Perdeu esse vínculo, né? Então, porque uns se mudaram, outros não estão mais presentes, né? E isso também aconteceu. Mas a questão do jovem é bem significativa mesmo também. Até porque eles vão viver mais 50, 60 anos com a gente no mínimo, né? E aí, Perdão. esse jovem, né, que passa por isso de forma precoce, aliás, né, novo para todos nós, a humanidade já teve outras pandemias, mas para nós não. Fica essa sensação do que é a vida, né, para eles, né? Se é isso, né? Se é esse estado de temor e terror do qual viveram. Então, muitos começam a ter uma percepção da existência melancólica e deprimida, né? E alguns até cogitam, às vezes, a ideia de, para eu investir, né, numa relação, eu não posso perdê-la pouco, né? Não pode vir um próximo confinamento. Então, ativou, né, de forma exacerbada as ideias, as fantasias, as preocupações, as percepções. Então, é uma população que precisa ter estudos, precisa ter, né, até acompanhar, né? Acompanhamento, ter oferta, né, de serviço para a saúde mental, né, psiquiatria, psicólogos e todos os profissionais da saúde. É uma política pública que vem atender também, né, uma população que às vezes não consegue ter acesso a esse tipo de serviço. Porque também penso o seguinte, Rodolfo, né, que a pandemia é um patógeno, né, ainda em estudo, mas, né, houve aí, né, a curva baixou, né? Não sei se posso dizer próximo de zero, talvez o Rodolfo responda melhor. Na né? questão de mortalidade, a gente está beirando o nível bem no Brasil, bem tá? baixo, Eu não vou pensar em países, não vou pensar em países que não tem vacina ainda e tudo mais, até porque a gente eu não tenho todos esses dados assim. Mas em Brasil, pensando aqui na nossa região, Paraná, Sudeste, Sul, a gente está beirando zero mortalidade, assim. A gente ainda vê a patologia, né? A gente atende ainda paciente que tem Covid, mas assim, sintomas como de uma gripe mesmo, né? É isso que eu ia perguntar, doutor. Hoje em dia, como que isso parou de ser divulgado, né, na mídia e o assunto acabou perdendo uma certa relevância para a divulgação, o que é ótimo, né? Porque mostra que a gente está com um quadro mais controlado. Mas quais são os sintomas hoje que as pessoas têm apresentado? Tem alguma coisa diferente do que a gente já vinha conversando? Não, quando a gente começou com a pandemia, a gente sempre ia por aqueles sintomas, né? Febre, dor de cabeça, dor de garganta, dispneia, né? Desconforto respiratório. E a gente começava a investigar. Aí você vê se teve contato com uma aglomeração de pessoas, né? Às vezes uma pessoa trabalhava com o público, vendedor, né? Enfim. Ou se foi para uma festa, casamento, enfim, né? Que sempre tem um que tá tossindo, né? E tosse em todo mundo. Faz parte, a gente pegou muita gente dessa, né? Pessoas que viajaram, porque os resorts, hotéis ficaram todos com baixo fluxo, então eles baixaram muito o preço. Então o pessoal falou assim, agora é a hora que eu vou pro resort. Vou me isolar lá. E fui. Só que todo mundo teve a mesma ideia. Então aí hotéis lotados, pessoas convivendo. Então assim, mas a gente ficou de máscara o tempo todo. Tá, no café da manhã você tirou a máscara para comer? Tirei. Então pronto, já é fator de contaminação. Exato, até mesmo no café da manhã você vai pegar a mesma colher. É a mesma espátula ali, ninguém vai ter a mesma espátulazinha para pegar o pão, não? Então assim, então assim, a gente voltou a gente via isso, né? Então a pessoa chegava com desconforto respiratório e tudo mais. Depois que chegou a vacina, né? Vamos falar de marca de vacina, que nem não há relevância nisso.
Mas depois da primeira e segunda dose de vacinação, a gente começou a ter uma queda muito significativa de sinais de gravidade e de mortalidade, né? Então, hoje a gente vê o quê? Uma pessoa que trabalha com o público, ou teve contato com o público, o que você está sentindo? Ah, tô com tosse, tô com um pouquinho de desconforto, um pouquinho às vezes coriza, às vezes teve febre, às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas se não, às vezes nem isso teve. Mas fala assim, eu vim fazer o teste porque a prima da vizinha, não sei o que a gente se encontrou no churrasco no fim de semana, tá com Covid. Aí você vai, faz o teste, a pessoa tá positiva e fala assim, o que eu faço agora? Fala assim, você tá com sintomas há quantos dias? Há 10. Não, você não vai fazer nada. Né? Tinha que ter feito antes. A orientação do Ministério da Saúde é isolamento por 7 dias ainda, né? Antes eram 14, 15, dependendo do estado da pessoa. Hoje são 7, então assim, você vai procurar um médico depois de 7, 10 dias. O que eu vou fazer? Nada. Se você tinha que contaminar alguém, você já contaminou. E essa pessoa provavelmente está com os mesmos sintomas que você, um sintoma gripal, que hoje a gente bem sabe que, com o tempo que está aqui na nossa cidade, tá todo mundo gripado, né? Todo mundo com dor de cabeça, todo mundo com coriza. Todo tossindo, então assim, todo mundo que tá com Covid? Não, às vezes é só uma gripe mesmo. Mas você vai testar todo mundo de novo? Não, por quê? Porque você não vê mais a gravidade do quadro. Entendi. A pessoa muitas vezes fala assim, eu vim testar porque esse fim de semana eu vou viajar, vou ver meu avô, meu bisavô, e eu tenho medo de passar uma coisa para ele. Ok, faz o teste e a gente orienta o isolamento. Agora, mais do que isso, sintoma de gravidade, que o paciente chega desconfortável, 80% de comprometimento pulmonar, já tem que ir para UTI, intubação, aquela coisa horrorosa. Graças a Deus, faz algum tempo já que eu não vejo. É interessante pensar, com essa queda, né, dos sinais da gravidade do Covid, a curva, né, a ascendência da saúde mental, ela vai subindo. Vai subindo. Então ela vai delongar um bom tempo ainda, com todos os efeitos. E na verdade a curva da saúde mental ficou estagnada durante a pandemia porque você não tinha estudo e você não tinha convivência com as pessoas. Exatamente. Né? Você não via a pessoa saindo de casa e falando, vou ao psicólogo porque eu estou estressado. Não, você vai ficar na sua casa, quieto, isolado e só é o que você vai fazer. Exatamente. Hoje não, essas pessoas saem de casa e a gente está vendo toda a sequela que isso tem que fazer. Exatamente. Mas eu sou um amante de terapia, né? A minha terapia é sagrada. Toda quarta-feira. Gente, não adianta me ligar às 6 horas da tarde. Eu estou com a Márcia. Não dá. Já falou da outra profissional que não está a Márcia. A Márcia. E eu, mesmo na época da pandemia, eu fazia virtual com ela. Online. E acabou fazendo, muita gente começou a fazer o atendimento online por conta da pandemia. E acabou continuando, né? Que acabou dando certo. Hoje você atende também? Também online. E começou na pandemia ou já atendia antes também? Começou na pandemia. Vou ser sincero. Não era adepto do processo psicoterapêutico, né, à distância. Até porque quando a gente estuda lá, né, a ortodoxia da psicologia se preza, né, pelo encontro, né, pela condição do paciente e do terapeuta. Mas não teve como fugir, e ainda bem que existe, né, essa tecnologia, essa ferramenta, né, porque foi possível, né, ofertar, né, cuidado, amparo, orientação no processo da pandemia. Né? Então, e ainda bem que aí o Conselho da Psicologia, tanto federal quanto o estadual, ele autorizou, ele entendeu que tinha que, né, produzir alguma coisa perto de uma legislação, né, todos os psicólogos se cadastrando numa plataforma, até para ter segurança, né, para que quem for ofertar o serviço, que seja um profissional mesmo, né, ali com o CRP, enfim. Então, veio, ajudou muito e ficou, né? Hoje, atendo pacientes de fora de Maringá, de outros estados, né? Na pandemia, fora do Brasil. Então, quanto a tecnologia, ela favoreceu, né, as pessoas, facilitou elas terem esse tipo de serviço, especialmente num momento muito crítico, né? De muito medo, de fobia, de pânico. Deu para ofertar esse cuidado. Sim, né? Precisa mesmo. A telemedicina veio também, né? Exato, exatamente. Eu não atendia durante a pandemia online, né? Porque eu estava focado 100% em atendimento presencial. Mas tive colegas que começaram a atender online, às vezes epidemiologistas, infectologistas, porque
tinham essa demanda, né, de pacientes que queriam buscar, estavam em isolamento, que queriam buscar um profissional, né, mais especializado e queriam conversar, queriam falar. Então, assim, foi excelente, né? Enquanto uns estavam na linha de frente, junto a esses que estavam online, né, a gente trabalhava em conjunto, mas eles puderam dar o suporte à população que permaneceu em casa, como foi orientado inicialmente, né? E hoje a gente consegue também atuar online, né? Precisa, né? Então, A tecnologia deu um salto aí. Ele ficou. Exato. aí ficou. E a telemedicina a gente vê que assim, poxa, mas o médico ele tem que colocar a mão no paciente, tem que examinar, tem que não sei o quê. Então temos ferramentas que permitem a gente avaliar o paciente mesmo à distância, né? Óbvio que em casos que a gente vê que é uma gravidade maior, a gente fala, não, busca um serviço de saúde presencial, porque algumas coisas fogem da alçada à distância, né? Mas a telemedicina está avançando bem nesse sentido também. Ai, que bom. E Everton, agora talvez eu vá entrar num assunto um tanto quanto profundo. Mas assim, a gente comentou sobre alguns sintomas que acabaram vindo com a pandemia, né? Então, ansiedade, depressão e tal. Mas hoje em dia tem alguns sintomas que está correlacionado com a pandemia, mas que não seja tão óbvio. Então, que você tenha atendido pacientes que estão dando alguma queixa, que não associam à pandemia, mas que na verdade possa estar associado à pandemia? Tem. Especificamente, pontualmente, a obsessão compulsiva ou o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Mas é interessante pensar assim. Né? A pandemia, como falamos no início, ela causou um estado de tensão, de estresse, que o que estava contido veio à tona. Né? Mas isso que você disse é muito pertinente, por quê? Pacientes que talvez ele tinha ali um modo de organizar a vida, né, mais sistemático, né, as coisas, uma certa ansiedade às vezes em ver alguma coisa fora do lugar. A gente vai entender que isso faz parte, né, de um traço da personalidade. Não é um problema até então se ele consegue ter uma vida ali, né, administrar a vida dentro do saudável. Mas uma parcela, algumas pessoas vêm até a terapia, né, se queixando agora, né, e os familiares, né, indicando buscar apoio porque, né, criou ali um comportamento obsessivo, o excesso, né, de higienização, uma dificuldade, como você perguntou, a dificuldade de confiar novamente no contato com as pessoas, especialmente o desconhecido. Né? Então, na clínica tem isso. Né? Pacientes que, uma vez que termina o isolamento, né, começa a permissão para sair, alguns vão saindo aos poucos, mas criar uma fronteira de segurança. Então, é a família, no máximo, talvez o avô e a avó. Mercado jamais, faculdade nem pensar, pessoas desconhecidas muito menos, né? Porque eles estão, né, invadidos por uma ideia, um pensamento que a contaminação estava ali. E uma vez que o vírus é invisível, então para pessoas, né, que desenvolveram o toque, né, ou já tinha uma certa característica na personalidade obsessiva-compulsiva, produziu um temor absurdo. Né? Então, e são pessoas que sofrem demais. Tem uma questão muito delicada, porque quem está perto não compreende, acha que é, né, pare. Né? É uma mania besta, né? Uma mania besta, né? Poxa, você lavou a mão, sua mão tá machucada, e o paciente chega às vezes com a mão machucada. E vão trazendo respostas prontas. Para com isso, a pandemia já acabou, já não tem mais perigo, mas a condição dele e o tamanho do afeto que ele recebeu, né, do afetamento na pandemia, desse temor, ele entrou em estado de desconfiança total. Né? Então já estamos o quê? Em 2023, 2 anos bem críticos, né, Rodolfo? Aí veio 2021 foi bem 2021, 22 já houve um pouco mais maleável, e a gente já, não vou dizer normalidade, que acho que normalidade a gente não mais vai voltar, mas a gente já está numa... Em 23 e talvez uma estabilidade maior. Mas para esses que foram afetados significativamente, é como se estivesse ainda vivendo ali um pico pandêmico, né, e com um estado de sofrimento muito importante.
E aí tem que conciliar não só a terapia, com outros apoios, o médico, o psiquiatra, às vezes até uma psicoeducação junto à família, né? Esse paciente, ele não está assim porque ele quer, né? Ele está ainda sob o efeito de um trauma, que é interessante pensar, né? A pandemia em si como um possível fator de trauma, mas que encontrou nele espaço do que já era traumático, né? Exato. Então veio à tona. E são casos desafiadores para a gente cuidar desse público. Total. E eu acho que aí vale para os dois, assim, né? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar alguma informação confiável ou lugar onde eu possa buscar algum tipo de informação, principalmente na internet. Tem alguma dica, vocês têm alguma dica de alguns sites específicos que, se eu tiver alguma dúvida, eu possa consultar? Tem algum lugar que eu possa fazer isso? Buscar esse tipo de informação? Acho que depende muito do que você quer buscar. Por exemplo, se você buscar que lá... o Dr. Google é complicado, né? Não, mas por exemplo, você vai lá no Google, coloca lá, sintomas de Covid. Você vai achar artigos, né, ou reportagens de 2019, 2020, 2021, 2022. Então, se é assim, em 2019 era tal é uma gripinha, não acontece nada. Em 2020 já vinha... Se você está com falta de ar, não sei o quê, né? No começo era fique em casa e só procure um estabelecimento de saúde se a coisa complicar. Depois, no metade de 2020 era se você está tossindo e sente que você vai piorar, procure o serviço de saúde. 2021 já era começo, espirrou, vá, né? Então assim, é difícil você conseguir achar uma coisa fidedigna de fato, né? Então, a gente sempre orienta, assim, se você está fazendo uma pesquisa de uma forma mais séria, vocês têm mesmo, o Dr. Google, ele tem a versão Google Academics, né? Tem alguns sites que você consegue buscar um artigo de uma qualidade melhor. Agora, se você vai no site geralzão aí, né? G1, esses, né? Focalizando, esses blogs... Aí você vai achar muita desinformação, como tudo na internet, né? Então, assim, a gente sempre fala, né? O paciente, primeiro ele procura no Google o que ele tem, depois ele vai com você para confirmar, né? Então, é assim, doutor, eu tô com uma diarreia, eu olhei no Google, eu acho que é um tumor. Falo, eu vou morrer amanhã. Aí você conversa com ele 5 minutos, você descobre que foi o lanche que ele comeu na noite anterior, né? Assim, até então, se você vai pelo Google, o Google te dá os extremos, ele te dá o pior diagnóstico possível, ele vai te dar o diagnóstico que fala assim, uma gastroenterite simples, né? Mesma coisa. Eu lavo minha mão 3 vezes por dia. O que eu tenho? Eu falo assim, o Google vai lá, você tem toque, você tem que tomar remédio, você é isso, você é doido, você vai aos extremos. Ou aí você vai, conversa com um profissional e fala assim, não, você tem um problema porque você busca o histórico, trabalhava com insutilidade, era uma casa suja, então você tem essa mania porque é do passado, é da cultura dele, não é que ele tem um problema. Entendeu? Então assim, então se você vai buscar informações, a gente sempre orienta, se você realmente quer buscar uma orientação, procure um profissional capacitado, né? A gente, mais agora com a telemedicina, é tão fácil você entrar lá e procurar, vou procurar um clínico, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. É uma facilidade tão grande você achar um bom profissional de saúde, ou presencial, ou online, que se você ficar só no Google, você, só uma informação rápida. Ok, você vai no Dr. Google mesmo e vida que segue. Agora, se você quer ir um pouco além, aí vale a pena você procurar um profissional capacitado, porque a gente vai ler um artigo melhor, a gente vai buscar uma informação melhor, muitas vezes artigos internacionais, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Mesmo estudos chineses, estudos indianos, a gente acaba lendo alguma coisa diferenciada. Você não vai achar isso num leigo, o cara não vai saber, a pessoa não vai saber procurar de forma adequada, né? Pela própria tecnologia, né? Que você digita lá, Google, Covid, sintomas. Vai vir uma pilha de coisas, né? Então, assim, hoje você consegue diferenciar um pouco mais. Mas aí a gente sempre orienta um profissional capacitado para poder te orientar também. Dentro do assunto, eu não sei se vocês ouviram falar, mas a Unesco lançou um programa, né, para combater a infodemia. Né? É verdade. Que é a pandemia da informação distorcida, fake, que
corroborou absurdamente, né, com o processo de adoecimento. Então, quantas pessoas procuraram ou receberam, né, uma informação distorcida e ela, né, ao ler ou deparar com aquilo, ela produziu uma reação ali ansiosa enorme, generalizada, ela entrou em estado de adoecimento muito mais rápido do que estava vindo até então. Porque aí pode gerar, com essa desinformação, pode gerar uma ansiedade que na verdade nem precisava gerar. Exatamente, né? E aí vem o desejo de controle, mas não se controla, porque é uma condição incontrolável, então depara com a própria impotência e desamparo, né? Então, não vou dar conta. E esse não vou dar conta gera pânico, né? Um medo absurdo. Então, tem esse termo agora, então, né? A infodemia, a partir da pandemia, o que as informações, ou o excesso de informação, pode produzir na nossa saúde mental e física. Porque, exato. Né, a mente doente produz, né, um corpo adoecido. Sim, exatamente. É o soma. E essa questão da infodemia, a gente viu bastante durante a pandemia, porque o paciente chegava lá e falou assim, doutor, eu quero tudo. Eu li que, se você tomar zinco em tal dose ajuda, se você tomar vitamina D em doses altas ajuda, você usar azitromicina, cloroquina, colchicina. Teve um paciente que falou assim, doutor, eu achei esse aqui na internet, eu queria que o senhor me passasse. E era uma bomba de remédio. Era uma bomba de remédio que eu sabia que ia muito mais prejudicá-lo do que ajudá-lo. E assim, era um Covid há 7 dias, estável clinicamente, o pulmão não estava com comprometimento agudo. Eu falei assim, meu amigo, você está ótimo, por que você ia tomar isso? Não, eu não quero morrer, eu vi que é isso que estão dando, e é isso que está salvando vidas, não sei o que, eu quero. Então assim, a gente passou por isso diversas vezes, e não foi uma, não foram duas, né? Então assim, eu falava assim, então chegava num ponto, o cara, não, eu quero não sei o que, eu falava assim, seguinte, esses daqui você consegue até sem receita. Eu, eticamente, eu sou totalmente contrário, deixava escrito, ficava, isso aqui vai prejudicar seu fígado, isso aqui vai prejudicar seu rim, isso aqui não sei o quê. Eu tô te orientando a não usar, mas eu também não posso, né, você pegar pela mão e falar, não, eu não uso. A gente, como profissional de saúde, a gente muito mais, nosso trabalho é orientação do que obrigado. Do que uma ordem, né? Então, como a informação, né, desqualifica o profissional. Sim, exatamente. Entra em descrédito. Não, né? então assim, aí você fala, não, mas não precisa tomar. Não, mas eu acho que eu tenho, eu vou, eu sei. Então assim, só que a gente também não pode corroborar com a... Vamos usar um termo ruim, né? Uma loucura dos outros, a gente não pode corroborar com eles também, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. E quando a gente fala de tratamento, assim, do Covid específico, a gente teve alguma evolução para o tratamento? Hoje em dia, como que estamos tratando um paciente com Covid? Só deixando claro, não estamos incentivando a automedicação, né? Pelo amor de Deus, em casa não vai usar o que a gente está falando aqui, mas só por uma questão de informação mesmo. Durante a pandemia, quando estava no auge dela, com pacientes internados, tudo, a gente começou a ter muitos estudos do uso da dexametasona, que é um corticoide, que começou a ajudar bastante na melhora da função pulmonar desses pacientes. E depois foi visto que o Unimedrol, o Sulmedrol, que é outro corticoide, também tinha uma eficácia até em torno de 10 a 20% melhor. Então a gente falou, nossa, que bom, são duas ferramentas boas. E assim, antibiótico terapia para evitar, isso durante o agravamento, tá? A antibiótico terapia para evitar pneumonias associadas, que é baixa imunidade e tudo mais. No final, já, quando a gente começou a ter algumas questões de vacina, a gente teve o surgimento do tocilizumab, que é um imunobiológico que foi muito bom, só que ele era muito caro, né? E não achava, né? Então, assim, a hora que o primeiro usou e viu que dava certo, esgotou. Todo mundo esgotou. Então, assim, tinha gente que falava assim, não, eu tenho um primo no Paraguai que não sei o que diz que consegue, eu trago. Falei assim, você vai trazer um negócio do Paraguai para Maringá? Falei assim, né, doutor, 12 horas eu trago. Assim, é uma alternativa. Então, assim, a gente teve muito disso também. Mas, assim, eu falo de coração. As pessoas sobreviveram no Covid por conta da ação de equipe. Então, era o psicólogo que dava suporte para falar, não, o senhor tem que enfrentar a doença para o senhor ter força para reagir, para melhorar. O médico com as orientações medicamentosas, a equipe de enfermagem, que bem ou mal
era ela 100% do tempo com o paciente ali em cima e principalmente, o pessoal às vezes esquece um pouco, a equipe da fisioterapia. Exatamente. Fisioterapia foi essencial para que o nosso número de mortalidades não fosse tão grande quanto foram em outros países aí. Porque a gente falava, não, vai fazer fisioterapia, vamos. Aí usava, né, máscara de alto fluxo, CPAP, outros meios aí para a gente conseguir ventilar esse paciente melhor, para não ter que cair numa intubação, que na UTI, depois que intubado, a gente via que ele era questão de tempo, de dias para buscar uma melhora, ou às vezes, infelizmente, a gente perdia esse paciente, né? E a fisioterapia tá no pós-Covid, né? Porque No pós-Covid com as também, sequelas que isso. acabaram tendo de mobilidade, foi essencial. Sim, mesmo a fisioterapia respiratória também, Exato. para melhorar fibrose pulmonar também, foi essencial até hoje, tá? E agora que a pandemia já praticamente, não vou dizer, ainda existe, né? Mas assim, hoje é mais quadros sintomáticos mesmo. Então assim, tô com uma dor de garganta, vamos dar um remédio para dor de garganta. Eu tô com tosse, um xarope para essa tosse. Então assim, uma analgesia para dor de cabeça. Não tem nada que a gente fala assim, não, vai usar tal remédio, tem um esqueminha certinho de tratamento. Não existe isso. Até porque a gente viu que o que deu resultado mesmo foi a vacina. Então a gente sempre orienta. Eu tomei 5 doses de vacina. Parabéns. Eu tomei 2. Oriento tomar ao menos mais uma, mais 2, né? Porque Tem uma quantidade, doutor, de vacinas que não dá pra mínima, dizer. máxima? Ao menos a primeira, quando veio a pandemia, ao menos a primeira e a segunda dose a gente orientava para fazer. Aí depois veio a terceira, a quarta, acho que agora tá na quinta, né? Na quinta, não sei, já nem sei, a gente já vai se perder. Então assim, ao menos uma dose ou 2 é o indicativo de usar para se proteger, né, da cepa inicial da doença. E agora, as cepas que vieram agora já vem mais a menos. E foi visível, né, o efeito, né, da vacina. Então, pós-vacina, né? A segunda, onda, né, a terceira. a curva fez assim, né? Tava na crescente, de repente ela caiu de uma forma muito abrupta. O Everton, e no caso de alguém que está escutando aí nosso bate-papo e aí deu um estralo de que provavelmente pode ter tido alguma sequela aí psicológica através do Covid, além de procurar uma terapia, uma mente de terapia falando, qual Uma mente outra... terapeutizada? Mas aí liga pro Everton, não vai ligar pra Márcia. Pra Márcia, né? Foi meu contato. Depois coloca embaixo onde a gente atende. Telefone, horário. Mas tem alguma coisa que essa pessoa possa buscar, algum outro recurso? Qual a sua orientação? Acho que ela precisa avaliar o ritmo e a qualidade de vida que ela está seguindo, né? A rotina dela, os excessos, se tem algum excesso, seja de trabalho, seja de, sei lá, até de informação, né? Pensar assim, se ela para, né? Alguém está nos ouvindo, né? Muitas pessoas, por sinal, e deu esse estrago. Ela tem que fazer esse processo aí de uma avaliação, né? Uma retrospecção, nem que seja dos últimos 15 dias dela. Né? O que ela tem feito para ela, por ela, né? Ela julga que isso produz benefício, né? Se ela fizer a pergunta para si mesma, tenho qualidade de vida? Se sim, ok, mantém. Né? Ao contrário, se perceber que o sono não está legal, a alimentação está disfuncional, né? Uma disforia, né? Que é um rebaixamento, uma irritabilidade, nota que tem frequência, então, isso já é um sinal de que ela está tendo algum efeito, não vou dizer só da pandemia, mas tem a ver com a saúde mental dela. Então ela tem atividades prazerosas, o circuito social dela está legal, voltou a ter, pratica exercícios, né? Tem tempo de entretenimento. Então tudo isso que o profissional da saúde propõe, né? Como vai no Rodolfo, em qualquer um, como é que está a sua vida, a sua rotina, alimentação, exercício? Sono. Não é balela, sono. Né? Eu gosto de trabalhar isso com os pacientes, de que, Sim. olha, quando eu ou qualquer outro profissional que você for, né, já recomendou isso, que é um clichê, né? Mas é um clichê, por isso que é clichê, é uma verdade. Né? Se permita, então, a organizar a sua semana com todas essas possibilidades de ação. Né? Desde sono, atividade física, bons relacionamentos, consumir, né, coisas boas, Quando a gente fala consumir, não é nem só a questão de se alimentar, mas consumir até o que a gente vê na internet. Né? Exatamente. Sim. Exatamente. O
você se alimenta de que tipo de informação. Exatamente. Então, é um consumo e com o advento, né, da tecnologia. Então, a gente já vinha notando, né, os efeitos disso e a pandemia, de fato, né, escancarou. Veio o isolamento, o confinamento, né, então, excedeu também isso aí. Né, consumiu-se muito mais, pessoas consumiram coisas relativamente boas e outras nem tanto. Então, vale fazer esse exame de consciência. E uma coisa importante também, além disso, verificar a sua dinâmica interpessoal. Né? Porque tem um dado importante, se vocês me permitem voltar ali no processo da pandemia. Claro, por favor. É interessante assim, né? O isolamento, o confinamento, entre aspas, teve uma coisa boa. Né? As pessoas, pelo menos dentro de casa, se aproximaram. Sim. Pelo menos isso de início. Né? De início. Mais próximos dos pais, mais próximos dos filhos, e a mãe e o avô também. Mas, por outro lado, percebe-se, através até de pesquisas, que esse excesso de presença também trouxe um problema significativo. Né? As relações começaram a se desfuncionalizar. Então, os circuitos que já eram adoecidos, vamos pensar ali numa relação, né, de parceiros, que já tinha ali uma possível, uma ligeira disfuncionalidade, com esse confinamento, o excesso de presença de um para com o outro, gerou problema. E muitos problemas. Então, se pesquisar lá, divórcio no Brasil, aumentou significativamente. Exato. Feminicídio. Isso que eu ia falar. Feminicídio, violência... doméstica, né? Violência doméstica, né? Crianças e adolescentes, né, sendo, né, violentados e recebendo agressões absurdas. Então colocou em xeque também a nossa condição relacional, né? a nossa condição interpessoal. E, de certo modo, até eu tive um otimismo de início, né, de que ainda que a pandemia, né, trouxe toda essa dor e sofrimento, eu pensei, bom, pode ser uma oportunidade de pensar um novo mundo, né? Um novo processo civilizatório, um novo jeito da gente se relacionar, né? Seja intrapsiquicamente, né? Como estava a minha relação comigo mesmo, mas especialmente as relações. Eu tive essa expectativa, essa esperança, né? Alguns colegas também. Mas a gente viu que a banda não tocava tanto. A realidade foi um pouquinho diferente do esperado. Foi, né? E aí tem esses dados alarmantes, né? De violências e agressões absurdas, feminicídios absurdos, né? Como aumentou, né, as queixas das mulheres em relação aos abusos. Então, trouxe, né, um dado importante para a gente pensar o que a gente tem feito da nossa vida e das nossas relações. Mas como tudo é muito rápido também, e a gente já está em 2023, parece, alguns até nos falam, mas, poxa, né, nem senti, parece que nem teve pandemia. Eu falei, bom, não sei onde você estava. Exato. Você pegou alguma Com certeza espaçonave do Elon Musk, estava fora de órbita. Né? Bem que não foi submarino. Né? Ainda bem. Né? Mas trouxe essa possibilidade da gente fazer uma reflexão, né, sobre a nossa condição humana, né, e a nossa relação não só com o outro, mas a nossa própria relação com o planeta. Né? Então, houve um desenvolvimento para um certo individualismo. Né? E tem todos os efeitos possíveis a O partir disso. individualismo acho que foi gritante no começo da pandemia, que era o povo indo para o mercado e assim, fazendo estoque de papel higiênico. Nossa, estoque de vidro de exatamente. álcool. Gente que comprava assim, eu tô lembrando 30 garrafas de álcool. Máscara, luva. Aí você falava assim, Máscara. tá, mas quantas pessoas moram com você? Eu. Falei, cara, pra que você precisa ter 30 garrafas de álcool? Não, e se a pandemia durar 2 anos? Você não vai gastar 30 garrafas de álcool. Você pode voltar depois do mercado. Até entrega online, né? Não precisa. Exato, assim. exato. E houve falta, né? A questão de luvas de máscara, como houve essa procura tão intensa, até houve desabastecimento de hospitais. Exatamente. Assim, até porque houve, é livre demanda, né? Então, assim, quanto mais as pessoas querem comprar, teve gente que segurou para aumentar o preço. Então, assim, para hospital, encareceu muita coisa.
avental descartável, né? Tanto que no começo a gente usava aquelas roupas que a gente fala que é roupa de apicultor, né? Fechava aqui, capacete, aquela máscara que apertava o nariz que machucava, só por Jesus Cristo. E ficava lá 12 horas, 24 horas ali. Quando chegou uma caixa de máscara, né, o valor, né? Nossa, exato. 60, 70, 80 não, reais. era absurdo. Era absurdo. Era absurdo. Hoje você compra pelo valor normal dela, R$10, R$9, dependendo da marca. Colorida, né? Agora já tá colorida. Antes Tá era fashion cortitinha. já. Antes era Trouxe cortitinha. uma moda, né? Não, e o pior é quando começaram a lançar as máscaras de pano. Que era... Aí vinha de Gente, tudo. a máscara descartável a gente já tem um certo receio que não funciona tão bem. A de pano eu tenho certeza que não funciona. Aí vinha, um pouco com rostinho de cachorrinho, estrada. Eu falei, gente, não dá. Mas na época da pandemia eu morava em São Paulo, né? Uhum. Ir ao mercado era um cenário de guerra. Assim, você via de tudo no mercado, gente aqui parada assim, da cabeça aos pés. Parecia que tava entrando literalmente na linha de frente. E carrinhos absurdos, assim, sabe? De estoque, assim. Era cenário de guerra. Era. Aí eu voltei, lá eu morava sozinho, aí eu voltei pro interior pra ficar com os meus pais. Até por uma questão de segurança, lá em São Paulo eu ficava sozinho. Saúde mental, tava ficando... O Tico e o Teco já não estavam mais batendo. Eu falei, deixa eu voltar. Você tá perto jogando. Exato. Meus pais estão em São Paulo até hoje, eu moro aqui. E eu falava, pai, quando der eu vou. Não tem como a gente viajar nessa loucura. Né? É uma questão de segurança pra eles também. Sim, né? dois idosos, né? Não tem como arriscar, sabe? Então a gente ficou isolado também, né? Isolei da minha família aqui. Da família lá, a linha de parte. frente, que tava na linha de frente, acho que foi um sofrimento em dobro aí. Dobro, triplo, todos. E se a gente pensar no futuro da Covid? Tem aí, é algo que a gente vai para sempre agora conviver, tenha uma probabilidade do vírus ser extinto de alguma forma, ou tem a probabilidade da gente ter uma nova cepa aí que volta todo mundo a ter um isolamento ao extremo, como a gente Na teve. verdade, no último ano aí a gente ouve relatos de, não, tá vindo uma cepa da África, tá vindo uma cepa não sei da onde, tá vindo a cepa da Bélgica. Assim, gente, né, tá vindo, mas não tá sendo significativo igual foi a primeira onda, né, a primeira e segunda onda que a gente fala. Então, assim, não tá sendo significativo em números, né, não vamos dizer que não houve pessoas doentes, não houve pessoas, né, que infelizmente vieram a falecer por conta dessas, mas não houve aquele número significativo para a gente pensar numa relevância estatística mesmo, tá? Então hoje a gente vê, os estudos mostram que assim, a gente vai conviver com ela, igual a gente convive com sarampo, com catapora, com cachumba, não sei o quê, vai estar como a gente faz a vida, né? Então assim, as vacinas agora, que acabou a pandemia agora, estão vendo quais têm eficácia de fato, vão melhorar isso, né? Vai demorar aí uns 5, 10 anos para a gente ter realmente uma vacina eficaz contra, 100% eficaz, né? Sem ficar essa briga, foi coronavírus, foi Pfizer, foi AstraZeneca, foi não sei o que lá, né? Então, acho que mais uns 10 anos a gente vai ter, né? Não só a questão de uma vacina para que todos se protejam, porque eu acho que a doença a gente vai conviver com ela, como é o H1N1, né, o gripe da influenza, que a gente convive. Eu estava na faculdade, isso foi em 2008, 2010, eu não lembro certinho, que teve a pandemia do H1N1. 2008. 2008, eu não lembrava certinho. E a gente convive com ela até hoje, né? Então a gente ainda pega pacientes que têm um H1N1, convive normalmente, tem aí o remédio, o Tamiflu, que a gente tem, né, o Oseltamivir, que é eficaz. E a vida que segue, a gente não tem nenhum medicamento ainda eficaz contra o coronavírus, que fala, não, usa esse tantos dias, usa esse 2 vezes por dia, assim, não temos isso ainda, mas a gente vai chegar lá, eu acredito nisso. E a questão do Covid, a gente vai conviver com essa vida, infelizmente, tá? Não acho que a gente vai ter outra pandemia de coronavírus. Pelo menos isso. Não, duvido muito voltar à loucura que era, tá? Até por conta da população já ter se vacinado, então a gente já tem o convívio com a doença, né? Que é do patógeno, que ele tá circulante, né? Então, mas a gente vai conviver. Sintomas gripais, quando aparece um ou outro, ele já é fumante, tabagista, não sei o que, cardiopata e pegou Covid. Tá, esse paciente tem risco de gravidade.
Agora, um paciente jovem, não sei o quê, pode ficar grave? Pode, mas a probabilidade é muito menor nesse sentido, tá? Mas que a doença tá aí, ela vai existir com a gente pro resto da vida, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas a gente convive com tanta coisa. Exatamente, né? Só mais um para conviver. E nós temos essa capacidade, né, de adaptação, Exatamente. Exato. de enfrentamento. Né? Pessoal, tem alguma coisa aí que eu deixei da gente abordar? Ou alguma mensagem final aí que vocês queiram deixar pro pessoal? Posso fazer uma pergunta? Claro! Pensando aqui no ramo que a gente trabalha, né, especificamente aqui no grupo, né, pensando em funerária, a gente viu muitos casos das pessoas não puderem se despedir, né, do ente querido por causa do Covid, né. Como é que você acha que as pessoas devem lidar com isso? Se existe uma forma de lidar com esse trauma? Porque eu acho que impacta bastante na forma como você lida com o luto depois, Exatamente. né? Você não poder se despedir, não ver aquela pessoa indo de fato, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre Até porque é cultural hoje, né? É cultural hoje, a gente Ótima se pergunta. despede, é um fluxo natural do luto. Excelente pergunta, né? Então, isso também é mais um efeito da pandemia, né? Várias famílias, né, que não conseguiram fazer esse processo ritualístico, né, de elaboração do luto. É como se ficasse um luto ali, né, inacabado. E é um processo cultural, como você também traz, né? Isso vem da nossa cultura e vem de tantas outras culturas, né? Lidar com a morte, o ser humano sempre teve e tem, né, um processo ritualístico criado já nesse processo mesmo de iniciar um processo de elaboração, né? Então nós necessitamos disso, né? É necessário vir e fazer o processo de velar, de velório, porque eles ocorrem as últimas palavras, ocorrem, né, os afetos, as trocas de afetos positivos, ocorre, né, um endereçamento, né, da sua emoção em relação àquele ente querido que está partindo, né? E o que aconteceu, né, na pandemia, especialmente nos picos ali de muito elevado, esse não rito, né, essa ausência do rito, que também aparece na clínica, né, pessoas que ainda lidam de forma assim, com um sofrimento agudo por conta dessa ausência da despedida, né? Então, e sinceramente, isso é material de estudo também nos próximos anos, né? Como que essa geração vai lidar com as perdas que não tiveram chance de elaboração do luto, né? E todos os efeitos na saúde mental dela. Algumas ofertas de possibilidades, né, para que isso amenize na pessoa, buscar um lugar de fala é importante, né? Ela precisa dar voz a toda a emoção que ela tem, né? Aquele luto inacabado. E a gente oferta, né, possibilidades no processo terapêutico, ali, técnicas dela trabalhar isso mesmo na ausência, né, do doente, naquele processo ritualístico. Eu oferto a ideia, né, de ir no túmulo, né, ter um momento ali de pensar, de reflexão, de fala mesmo, né, do símbolo que aquela pessoa teve ou tem para aquele ente que ficou. E é interessante, tem lugares, acho que até no estado de São Paulo, criaram plataformas onde o ente, né, uma pessoa enlutada, que não teve chance, né, de fazer o processo de luto, até porque foi muito violento, né, esse processo. Pessoas dentro de um saco, né, que não podia nem ver o rosto. Não podia ver o rosto e que foi enterrado às pressas. Né? É muito violento com quem ficou e muito violento com a dignidade daquele que está partindo. Mas ele não morreu, Everton? Ele morreu, mas ele tem todo um simbolismo, né, que afeta todos que faziam parte da rede de contato dele. Então, isso é muito violento para a nossa evolução psicológica. Voltando a essa ideia de alguns serviços que tem em São Paulo, não vou lembrar onde exatamente, eles criaram uma plataforma onde o enlutado vai lá, põe uma foto, né, da pessoa que perdeu e escreve mensagens. E aí o que é interessante? Que aí tem compartilhamento, né? Então, eu perdi alguém, vou lá, né? Nós temos essa plataforma aqui. Sim! Vocês estão de parabéns. E eu não sabia, olha Eu só. também não.
prestamos serviço aqui, né? Nós temos um QR Code que fica na lápide certinho, aí você consegue escanear. É como se fosse uma rede social, onde tem a foto lá do ente querido e você consegue prestar uma homenagem, deixar um comentário. Interessante, poder divulgar isso melhor para nós profissionais. É. Acho que seria bem relevante mesmo. Até porque acho que vocês até começaram a ofertar mais o serviço de apoio da psicologia, né? Sim. Então aparece ali, né? Especialmente pessoas que perderam. E eu não sabia desse serviço. Mas é uma excelente ideia, muito boa para colaborar com esse processo de enlutamento, porque o luto ele é processo, então ele precisa passar por fases para poder fechar. Do contrário, essa pessoa vai desenvolver alguns sintomas ali que pode ficar para uma vida toda. No próprio hospital que eu trabalhava, quando a gente tinha a situação do internamento, né, o paciente chegava, via pronto-socorro, via transferência de de serviço, a família vinha junto e assim, não ficava acompanhante, óbvio, né, isolamento dentro do serviço de saúde também. E eu não tinha o momento de visita, de conversar com o médico, não existia isso. Então a gente fazia por telefone mesmo, né, ligava, tal, às vezes conseguia ligar, às vezes a família não atendia, enfim, acontece. Mas a gente sempre deixava a equipe de psicologia para apoio, principalmente quando o paciente, os dois extremos, que ele começou a melhorar e o que ele começou a piorar. Por quê? Começa a melhorar, às vezes tinha melhora e a piora. E o que tinha piora, às vezes piorava mesmo, às vezes piorava, depois melhorava. Então a gente falava assim, todo paciente é crítico até ele sair pela porta do hospital. Então assim, a psicologia também dentro do ambiente do hospital também foi extremamente importante. Então assim, o paciente internou, ligar para a psicóloga, internou fulano de tal, quarto tal, o telefone da família está no sistema, já entra em contato para falar todo o apoio que a gente vai dar. Para a família se sentir confortável também, porque assim... Abraçada de alguma forma. Às vezes era o pai que tinha 3 filhos e quem trouxe foi a esposa. A esposa teve a chance de dar um beijo e falar, não, vai ficar tudo bem. E os filhos? Os filhos muitas vezes não tiveram essa oportunidade. Muitos filhos. Então, aí cai naquela questão de não ter o luto adequado, de não ter podido se despedir em vida, né? Às vezes é uma pessoa jovem, né? Seus 40 anos, 30 anos, né? A gente fala assim, mortalidade mais de idoso, 90, 95, fala assim, mas já estava num período... Tá, mas não era para ter acontecido, né? Se não fosse pandemia, talvez as pessoas vivessem 105, 110, a gente não sabe a expectativa de vida, né? Ninguém naturalizar sabe. Isso difícil, parece uma crueldade. Então assim, mas quando a gente vê uma pessoa, né, da faixa etária de 30, 40 anos que foi acometido pela doença e acabou falecendo, para a família é muito penoso também, né? Então acho que é por isso que nesses casos que eu acho que a psicologia, né, a gente mesmo dentro do consultório, né, mesmo como médico, a gente tem que trabalhar isso também, né? Com certeza. Não é só toma esse remédio e vai embora. A gente tem que ter a conversa, a gente tem que entender toda a situação familiar, tem que entender todo o histórico para entender como a pessoa chegou naquele quadro, né? Exatamente. Alteração do ciclo do sono, né, inapetência e tudo e por aí vai. Todas as sequelas aí que são físicas, né, mas que decorrem do estado mental da pessoa também. Exatamente. E a nossa cultura tem uma condição delicada, que é tabu em falar sobre a morte. Né? Então, Total. O motivo de ter criado esse podcast justamente foi esse. Então, e a gente pode entender que é uma construção cultural mesmo. Dentro da nossa cultura, morte é um tabu absurdo. Total. Dentro desse processo, né, de luto, onde não foi possível despedir, né, precisa falar da morte, né, precisa falar da finitude, precisa falar da vida de quem ficou. Né? Então, para ela poder elaborar isso da melhor forma possível. Mas uma dica, talvez, que você também já adiantou, quem estiver perto de alguém que perdeu, né, preste os ouvidos, né, pergunte como ela está e não precisa dar muito conselho, não. Às vezes, muito conselho deixa a coisa mais difícil, né, mas quero te ouvir então sobre isso, né? Você perdeu alguém, como é? É isso, né? Isso abre espaço para o diálogo e já é uma ajuda muito significativa, que depois pode endereçar, né, para uma psicoterapia, para um médico, para uma casa terapêutica, enfim. Então, a gente precisamos vencer o tabu, né, sobre a morte, né? É uma condição
da vida. Sim. Falar sobre ela, entender sobre ela, Sim. é deixar a nossa vida um tanto melhor, porque ganhamos consciência a partir disso. Né? Então, parabéns, né, pela ideia de vocês. Sim. Acho que é muito significativo esse trabalho. Bastante. Especialmente para a população que não tem tanto acesso, né, a algumas informações. Exato. Pensando nisso, tem outra dúvida. Na próxima você tá aí você. Você tem comigo. Pensando, né, no público aí que vai estar assistindo a gente, e eu falando por mim, pela experiência que eu tive com as minhas amigas que são mães, como é que foi esse processo para as crianças, né, do isolamento, de passar por tanto tempo tendo aula online, que era super difícil de né, fazer a criança concentrar, enfim, uma coisa horrível, e como que isso está sendo lidado agora, né, de ter que introduzir essas crianças de novo ali em comunidade, e, enfim, apareceu muito caso de depressão, diagnóstico de TDAH, então assim, como que isso também afetou aí a sociedade pensando nessa geração mais pequenininha aí? Os menorzinhos. Os menorzinhos, né? Impacto também significativo. E traumático, né? Podemos dizer que não foi traumático. Ainda que a gente pense o trauma como experiência subjetiva, né? Então, eu com as minhas filhas não necessariamente sofremos menos ou mais que outros, né? Com as filhas. Mas sim, os menorzinhos, essa idade fundamental 1, né? Que de certa forma os pais precisaram ser professores, estava dentro de um calendário educacional, né? Não dava, as escolas elas precisavam fazer o serviço delas também, né? Sim. Tanto as públicas quanto as particulares, então ofertando ali, né, material para vencerem, para as crianças realizarem. Em algum momento eu achei que houve um excesso disso também, né? Como eu estava acompanhando pessoas, mesmo online, né, mães e pais, notei um excesso ali que poderia ter tido um pouco mais de ponderação. Mas são crianças, sim, que ficaram com um certo trauma. Os pais também acreditam que sim, né, porque precisaram cumprir mais uma função, que era de professor, né, de incentivar e exigir muitas vezes que essa criança sentasse lá na cadeirinha dela, né, na escrivaninha, em frente à tela e estudasse. Improvável. Improvável dentro de uma ideia da qual talvez criaram, né, idealização. Essas crianças vão estudar como se estivesse em sala de aula? Jamais. Né? Primeiro, ela já está na casa dela cheia de estímulos. Né? A criança menorzinha, ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Né? Muitos pais desesperados, então não conseguia também ali ofertar um apoio, né, psicológico para as crianças. E aí, muitos pais, infelizmente, acabaram também tendo uma reação elevada, né, diante dessas crianças. Essa volta para a escola bem desafiadora, né, bem desafiadora, 1 ano e pouco, 2 anos, né, estudando em casa, especialmente para aqueles que começaram. Imagina só, né, a criança no primeiro ano fundamental, segundo ano fundamental. Então, o primeiro contato que ela teve com o estudo foi em casa. Então, agora ela vai para a escola, um universo totalmente novo, cheio de crianças e todo mundo ainda em adaptação. Uma ideia, uma orientação, as escolas precisam buscar, né, um meio de atender e de acolher essas crianças e esses pais. Pode colocar, né, um psicólogo escolar, né, um assistente social, buscar capacitação, né, diante de alguns profissionais que, infelizmente, na minha percepção, né, não sei outros colegas, mas eu acho que isso não foi oferecido. Se foi razoavelmente, né? Não foi. Então, esses pais, né, e essas crianças ficaram tanto desamparadas, mas também não podemos criticar os professores que também não tinham preparo, né, a respeito disso, desamparados também. Na sequência, o que eu entendo? Um perigo, né? Essas crianças que experimentam, né, a escola em casa, vão para a escola e elas vão ter comportamentos muito pontuais. Né? E não dá para exigir que essa criança, né, ela já responda dentro de uma ideia de escola antiga. Onde eu penso o grande problema disso? Né? O excesso de diagnóstico agora junto a essas crianças. Né? Então, o TDAH, se a gente pega as estatísticas, subiu lá em cima. Está lá nas alturas. Né?
TDA, essa parte mesmo das disfuncionalizações cognitivas. Não podemos negar que houve afetos na capacidade cognitiva das crianças, mas na minha visão precisamos ter cautela com diagnósticos, com ofertas de tratamentos, antes de observação, antes de sentar todos e entenderem essas crianças, entenderem esses pais, porque é novo para eles. Então, lançar um diagnóstico, especialmente de um TDAH, para uma criança que está em adaptação a essa escola, é um tanto nocivo e perigoso, porque vai entrar com medicalização, Sim. que pode ser desnecessária, e às vezes toda uma oferta terapêutica, às vezes não necessária, que aí o que era para ser bom desfuncionaliza. Essa criança também entra em estresse, ela também cria traumas e deprime. O nível de crianças em depressão aumentou absurdamente. Mas uma criança faz depressão? Faz. Mas é igual do adulto? Não. A criança deprimida ou depressiva, ela fica impaciente, irritadiça, ela tem atos mais agressivos e violentos. Isso é uma ótima observação. Enquanto o adulto, ele vai fazendo um processo de ensimesmamento, ele vai se isolando, tristeza, esse recuo, a criança ela oferta outros tipos de sinais quando está no processo de deprimir. E aí entra esse perigo. A falta, às vezes, de calma. Vamos observar primeiro, vamos tentar entender o que é de fato, antes desse excesso de diagnóstico. E a psicologia, ela tem um pezinho crítico a respeito disso. Quanto às vezes se oferta um diagnóstico muito rapidamente, precipitadamente. Como o Rodolfo mesmo disse, o médico, como você disse que faz, precisa ouvir um pouco mais esse paciente. Entender, Rodolfo, essa história. Como que ele produziu esses sintomas? Como que ele chegou ali? Esse sintoma surge quando? Como? Mas essa criança não para quieta, ela é hiperativa. Será? Como está o circuito dela familiar? Como que uma criança responde depois de 2 anos de confinamento e estar em espaço aberto? Então são perguntas que precisam ser feitas por todos os profissionais possíveis, e os pais têm um pouco dessa consciência, de não duvidar do profissional em si, mas ter essa ligeira consciência de calma lá, eu preciso observar também um pouco mais meu filho. Exatamente. Ainda que, vamos pensar o meu caso, tem toda uma formação e uma capacitação profissional, mas eu não estou lá dentro da casa para entender a totalidade daquele sistema. E o pai e a mãe têm muito mais informação e às vezes conhecimento do que um profissional que vai falar, olha, teu filho tem TDAH, ou qualquer outro transtorno que possa ser endereçado às crianças. Então é um tema bastante delicado, merece muita observação, muitos estudos. Sim, e eu acho que para a gente pegar os jovens em si, vamos colocar a criança, ou idoso, criança, ou jovem, adolescente, vamos colocar os jovens em geral no período escolar. Eu acho que o que falta aqui, principalmente, é sentar com esse jovem e deixá-lo expor o que ele está sentindo. Porque assim, levei no psiquiatra, diagnóstico de TDAH. Levei no clínico, diagnóstico de ansiedade. Levei no oftalmo e ele achou que ele tinha depressão, enquanto fazia o exame do óculos. Gente, os diagnósticos, eles são difíceis de serem dados numa primeira, numa segunda consulta. Então, assim, tem gente que já chega com o diagnóstico pronto. Meu filho é ansioso, eu quero dar um remédio para ele, e isso, aquilo, e ele briga com todo mundo, ele me xingou, e não sei o que, não sei o que lá. Calma, mãe. Deixa eu conversar com ele. Deixa ele falar. Igual eu falo, quando eu estou avaliando idoso, eu falo assim, você, acompanhante, não fala, eu estou conversando com ele. Ótimo. Porque se você ajudá-lo, eu não consigo avaliar a pessoa, eu avalio o acompanhante. O acompanhante, nesse momento, não me é relevante.
Mesma coisa, você vai avaliar um adolescente, um jovem, mesmo que seja uma criança, né, 6, 7 anos, que já consegue se expressar um pouco melhor, o que aconteceu? Por que você está bravo? Por que você brigou com seu amiguinho? Por que você... Falta essa conversa de deixar a criança expor também o que está acontecendo com ela. Exato. Por que você está bravo? Eu estou bravo porque ontem à noite eu queria brincar com meu pai e ele estava trabalhando. Eu queria brincar com a minha mãe que preferiu ver a novela. E aí chega no dia seguinte, ele está ainda nesse estresse emocional que pra gente pode parecer uma coisa mínima, mas pra criança é o universo dela, então é uma coisa gigantesca. Ela chega na escola e agride verbalmente a professora, ou dá um tapa na mão do coleguinha, aí vira, não, porque ele é agressivo, não, porque ele é imperativo. Tem Todd. Tem Todd. É o opositor desafiador. Então, e às vezes não, às vezes é só uma questão de você entender por que ela está se frustrando, às vezes dentro do meio domiciliar ou mesmo do colégio, né, que Exato. é desafiador você ir para um ambiente que tem mais 20, 30 colegas, sendo que você passou 2 anos sozinho. Exatamente. Né? Você tinha a atenção do seu pai e da sua mãe exclusiva, de repente você tem que ir para a escola, seu pai tem que trabalhar, sua mãe tem que trabalhar, a sua avó voltou para casa dela e de repente você se vê num ambiente que o familiar que ela teve por 2 anos. É uma excelente observação. Mas eu acredito assim, às vezes por ser tão simples as pessoas não acreditam. É uma excelente observação, porque na clínica aparece, né, caso, e tenho que ver a memória aqui, né, que o menino estava com uma dificuldade enorme de estar na escola, né, seguir a rotina, a regra, até que, bom, vamos ver, vamos ouvi-lo, né? Fulaninho, o que acontece? Tenho medo, estou com medo. Sim. Medo. Passou 2 anos dentro de casa, agora nesse enfrentamento, né, pós-isolamento, medo. Né? Medo do ambiente também, porque é muito novo para ele. Mas medo também do que ele vivenciou ali na sua subjetividade, porque teve perdas na família. Né? Se não foi na família, ele soube de perdas. Então, produz uma angústia significativa que é, bom, eu vou estar na escola e meus pais vão estar protegidos? E veja, esse era o medo. Medo, né, de estar nesse ambiente novo e de como os pais ficaram ou ficarão. Né? E aí a gente vai compreendendo que tem que ter espaço para fala. E aí a oferta o que é? Acolhimento. Qual que é o remédio? Acolhimento. Né? Compreensão, espaço para fala. E aí não precisa tomar Ritalina, alguns casos, né? Não quero generalizar, vamos ser bem alguns casos realmente precisam. Claro, exatamente. Né? Mas dentro da pergunta dela, né, tem que ter essa ponderação. Esse cuidado, né, que precisa validar a condição humana. Né? A pessoa que está ali em observação, ela tem que estar a par da sua própria humanidade para enxergar o outro humano. Do contrário, se ele se esconder atrás só de uma técnica, ele corre um risco absurdo de fechar alguma coisa que nem sempre é o real. Eu acredito que você trabalha da mesma forma que eu, que você tem todo o conhecimento, mas cada indivíduo você trata de uma forma totalmente individualizada. Então assim, eu vou atender hoje 4 idosas de 80 anos. Cada um é de um jeito. Cada uma é de uma família, cada um é de uma religião, cada um tem uma rotina de vida, cada um teve seus traumas ao longo dos 80 anos. Você não pode falar assim, todo paciente de 80 anos vai tomar losartano, que é antihipertensivo, porque tem que tomar. Não pode ser tão seguido. Então, assim, você vai atender 5 adolescentes de 16 anos, são 5 atendimentos totalmente diferentes, apesar de parecerem só 5 adolescentes de 16 anos. Exatamente. Então, assim, tem que individualizar o tratamento, tem que dar espaço, e é por isso que a gente sempre fala, não dá para ser só uma consulta. Você não vai no psicólogo para fazer uma consulta. Até porque você tem que ter empatia para ouvir, você tem que ganhar a confiança do seu paciente, para que ele entenda que o tratamento ele é um processo. O tratamento não é tá tratado, vai embora. Tratado a gente trata assim, um quadro gripal, uma dor de garganta, que é uma doença mais simples de diagnosticar. Dá antibiótico, a vida que você segue, se precisar de antibiótico, às vezes não precisa. A gente vai e trata. Agora,
Um caso, como a gente está apontando aqui, de sequelas de Covid, sequelas de isolamento social, tudo mais, é um processo. Você não vai resolver 2 anos de uma situação em uma sessão. Exato. Em uma consulta. Eu não consigo, eu falo para a família. Às vezes eu vou precisar que ela volte, né? Para a gente poder reorganizar a vida dela da melhor forma possível, dentro do possível. Né? Que eu acho que é o mesmo caso de você. Exatamente né? assim. Tá, Porque então, em uma sessão você tem como se fosse uma foto, né? Você Na verdade, precisa de um filme para entender o comportamento dessa pessoa, o que é mais efetivo, o que não é efetivo. Você precisa ter um histórico. Às vezes não é nem só uma foto, às vezes é meia foto, porque É? às vezes a família, mas será que eu vou confiar no Dr. Everton? Será que eu vou confiar no Dr. Rodolfo? Ou em qualquer outro profissional? No primeiro momento, você tem que criar um laço com essa família, um laço com esse paciente. Isso às vezes demora 1, 2, 3, 4 consultas, né? Então, às vezes até demora para ganhar confiança. E quando você ganha confiança, aí você fala, poxa, achei o problema, é mais fácil de trabalhar para correção, para direcionar para quem tem mais qualidade de vida, né? Mas é a questão Quando você fala da foto, né? Eu concordo, mas nesse primeiro momento é uma foto ofuscada. Né? Exatamente, ainda é muito uma meia nebuloso. foto, um pedacinho, você não consegue ter o quadro nebuloso. real, você não consegue ter num primeiro momento. Porque ninguém chega falando, doutor, tenho que te contar, minha família é isso, meu problema é esse, eu briguei com a mulher, eu fiz... Ninguém chega assim numa primeira consulta. O cara fala assim, eu tô meio triste. Tá, mas desde quando você tá triste? O que aconteceu? Às vezes demora uma sessão, 2, 3, pro cara falar, não, é que realmente aconteceu uma situação, eu não te contei ainda, eu tenho que contar hoje. Exatamente. E aí você pegando confiança, aí vira, né? Aí cria o laço. Aí cria o laço, Vínculo e aí fica igual nosso colega aqui, que toda quarta-feira, 6 da tarde, Vem encontrar a Márcia. né? Mas é um processo, então assim, você encontrar uma profissional que você se sentiu confortável e confiou nela no trabalho dela. Criou vínculo. Criou o vínculo, ela pôde criar o vínculo com você, você criou o vínculo com ela, e agora é uma profissional que você sabe o quão bem ela faz pra você. Exato. Toda quarta-feira, 6 da tarde. Como tem pacientes que voltam comigo toda quarta-feira, como tem pacientes que voltam com você toda semana, ó, cada quase Isso. com uma certa frequência também. Semanalmente. É um processo mesmo, né? Eu tenho essa relação com a Márcia porque eu faço terapia desde meus 13, 12 anos. Então, é um privilégio, né, que eu tenho, mas que foi um processo também para eu construir essa confiança com a Márcia. Beijo, mãe. Fala pra ela assistir depois. Não é? Universitários, mais alguma pergunta a vocês? Nada? Zero? Nada? Que bom. Gente, então muito obrigado, Rodolfo, Everton. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela confiança, pelo trabalho. Fiquei muito honrado de estar conversando com profissionais tão incríveis e com tanto conhecimento quanto vocês. Espero que tenham gostado quanto eu. Para mim foi enriquecedor, assim, aprendi muito. Espero que tenham gostado também. Eu fico feliz também pelo convite, né? Quando receber o convite, a gente sempre fica com um pouco de pé atrás, né? Acho que é mais pela rotina nossa, né? Que às vezes a gente parar uma rotina específica para falar, não, vamos, né? Então assim, fico feliz de poder estar aqui hoje, de estar aqui hoje, conhecer o Everton, que a gente se conhecer de corredor, né? A gente não consegue... quem que é? É psicólogo? Legal. Né? A gente não tem a oportunidade de sentar ao lado e conhecer bons profissionais, né? Porque a gente conhece alguns, colegas que a gente convive mais fácil, mas é sempre bom conhecer profissional que trabalha com a mesma mentalidade que você. Então aí já dá E é bom saber que... Ter trocas, né, Rodolfo? O quanto é importante. Exatamente. E a gente sempre fala, se você é um bom profissional, se você se sente um bom profissional, que bom que você pode se cercar de profissionais que você vê que são tão capacitados quanto você acredita que seja. Então, fico feliz de ter conhecido o Everton, fico feliz de ter recebido o convite aqui, tá? A gente tá sempre disponível aqui, nossos horários são bem complicados, né? Pra gente demorar umas 4 semanas pra gente conseguir agendar o dia de hoje. Mas que bom que deu certo. Tem que mexer na agenda. Tem que mexer na agenda, né? Então, mas que bom que deu certo, que bom a gente estar aqui hoje e poder aí ajudar a população que vai ver o podcast aí, a gente pode ajudar aí nas perguntas, nas dúvidas, tá? É isso. Expresso minha gratidão também, né? Você, a todas, né? Pela confiança, né? Porque também é um voto de confiança, né?
nos convidar para falar, né, de um tema tão importante, pertinente. Me sinto honrado mesmo pelo convite. E foi um grande prazer mesmo estar com vocês. As suas palavras são as mesmas, né? É um prazer te conhecer, né? E a gente perceber, né, essa aproximação de visão de mundo, né, visão de paciente. Isso é muito bom, né? Até para em algum momento precisar ter conversas e trocas, né? Eu acho que é essencial. Na nossa profissão isso é essencial, né? Para nós que estamos, né, nessa lida com o cuidado do outro, né, da saúde física e mental dos nossos pacientes. Então, gratidão a vocês. Obrigado. Acho que hoje em dia o melhor presente que a gente pode dar para alguém é o tempo. Então, obrigado por terem me dado esse presente de vocês. Obrigado a vocês também que assistiram até aqui, que escutaram até aqui. Esse e outros episódios você encontra no YouTube, no nosso canal e também nas outras plataformas de áudio. Muito obrigado, gente. Obrigado.